Glórias a Deus, aleluias. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como vai você, meu irmão, minha irmã? Como está a tua vida, as batalhas que você está enfrentando cotidianamente? Diariamente nós estamos ministrando a palavra do nosso Senhor e sempre glorificando a Deus que nos dá a vitória. Amém? Nosso Senhor nos dá a garantia da vitória. Aleluia. Eu sou o pastor Jefferson Roque e em nome de Jesus Cristo eu agradeço pela sua companhia. Seja bem-vindo. Vamos aprender um pouco mais com a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor ele venha revelar aquilo que você porventura tenha pedido. Talvez você hoje falou: meu Deus, fale comigo por meio de uma pregação, por meio de um irmão, de uma irmã, e no nome de Jesus eu estou aqui neste momento. Amém? Acredite que Deus estará usando os meus lábios para trazer uma palavra de vida para a tua vida, para a tua história e modificar, no nome de Jesus, tudo isso que você esteja vivendo, passando nessa situação tão triste, não é? Talvez tem pessoas neste momento que passou a manhã chorando, a tarde chorando, a noite chorando, a madrugada chorando, desesperados por causa de um grande problema que humanamente não tem a solução, mas nas mãos do nosso Deus há solução sim. Aleluia. Amados, eu peço a você que deixe o teu like, este gostei pela mensagem, para que outras pessoas também possam estar ouvindo o nome de Jesus. Clique no sininho, você receberá as novas mensagens diariamente, aleluia, e inscrevam-se neste canal, porque isto abençoa e fortalece os trabalhos, aleluia. Eu quero falar hoje sobre a sua identidade. Você, meu querido, você tem deixado a sua identidade de lado? Aquilo que Deus chamou para você ser, você tem deixado de lado? Um dia você ora, o outro você não quer mais orar. Um dia você crê em Deus, no outro dia você já está duvidando. Nós precisamos compreender isto. Você poderia neste momento me dar um pouco da sua atenção para que você entenda como Deus espera que você haja e viva. A sua identidade é algo pessoal, algo que o Senhor te deu como presente. Assim como eu tenho a minha identidade e outros irmãos e irmãs têm a sua própria identidade, assim o Deus Todo-Poderoso, Ele quer revelar-se a cada um de nós dessa forma. Se você modifica a sua natureza espiritual, que agora você é uma pessoa espiritual, estou falando para quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você modifica essa natureza novamente, você vai estar cocheando em dois pensamentos. E o nosso Deus não agrada disto. Você entende que a própria palavra do Senhor nos ensina que da nossa boca deve sair palavras proveitosas, palavras de edificação. Você entende que o Senhor ele nos moldou essa identidade como cristãos. Nós temos uma identidade cristã agora, servimos a Jesus Cristo, que o nosso falar, o nosso pensar tem que ser proveitoso, que a nossa maneira de viver, ela deve ser a todo momento, a toda hora, digna de filhos de Deus. Se mudamos essa identidade, se você tem mudado essa identidade, e você agora está vivendo como os pagãos, como os ímpios, certamente você vai entrar em conflito, você vai entrar numa batalha que, se você não tomar essa postura e mudar essa rota, por meio desta palavra, por meio dos conselhos de Jesus Cristo, você vai entrar em fracasso, você vai cair em fracasso. Então, no nome de Jesus Cristo, primeiramente, você tem que identificar-se como um servo de Deus. E servo de Deus sabe de coisas.
Servos do Senhor aprendem coisas. Servos do Senhor sabem que ele precisa orar em nome de Jesus Cristo. Servos de Deus sabem que ele não pode estar nas rodas dos escarnecedores. Servos de Deus sabem que Jesus Cristo morreu no seu lugar, porque você e eu, nós estaríamos já perdidos, condenados. Então ele deu a sua vida por cada um de nós. Então a nossa identidade agora nós pertencemos a um corpo de Cristo, nós pertencemos a uma igreja, nós pertencemos a uma comunidade, a um grupo de pessoas seletos que vai morar no céu. Então a sua identidade é essa, tem que ser assim: eu sou um servo de Deus. Você pode falar com força e com fé: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Então os servos de Deus sabem que lutas nós teremos, os servos de Deus sabem que batalhas nós iremos enfrentar, mas também os servos de Deus sabem que em todas essas lutas o nosso Deus nos garante a vitória. O nosso Senhor nos garante a vitória. Amados, é a palavra do Senhor. Olha aqui um exemplo, vamos lá no nome de Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus. No capítulo 5 do livro do profeta Daniel, no nome de Jesus Cristo, se você tiver sua Bíblia, você leia no nome de Jesus. Se não, mais tarde eu peço a você que leia. Daniel capítulo 5 nos fala que houve uma festa no palácio, a qual o rei Belsazar, ele reuniu com os seus nobres, com as suas mulheres e concubinas, e ele, após terem ingerido muitas bebidas ali naquela festa, ele manda trazer os utensílios do templo de Deus, da casa de Deus, taças de ouro e de prata, coisas que eram oferecidas e consagradas a Deus, algo que era sagrado. Este rei Belsazar, ele é filho de Nabucodonosor. Este filho sabia de todas as experiências que o seu pai tinha vivido com o Deus dos hebreus. Ele conhecia, Belsazar sabia tudo aquilo que havia acontecido com Nabucodonosor, na época quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, que ele mesmo havia mandado lançá-los lá dentro e aquecer a fornalha 7 vezes. E o rei Nabucodonosor, ele viu o quarto homem dentro da fornalha. Belsazar sabia desse fato. Belsazar sabia quando o Daniel e os seus companheiros chegaram na Babilônia e eles serviam só a Deus, e eles revelaram a visão e o sonho que Nabucodonosor teve. Tudo o que aconteceu com o seu pai, Belsazar sabia. Aqui entra um ponto, a identidade. A palavra do Senhor nos fala que nesta festa eles estavam se embriagando ali, utilizando as taças da casa de Deus. Ele teve um desrespeito em saber que, ou pensar que Deus não iria agir, não iria falar nada. É o perigo, como eu estou falando aqui, o perigo que muitas pessoas correm quando não guardam a identidade de reconhecer que Deus existe. O Belsazar, ele estava neste palácio quando ele viu uma mão, dedos escrevendo na parede, colocando ali um decreto que até então ele não sabia. Então a palavra aqui do Senhor nos fala que ele olha para aquilo, ele fica aterrorizado, seus joelhos batem um no outro, as pernas ficam vacilantes. Em outras palavras, ele quase caiu, perdeu a força das pernas, e ele manda chamar todos os seus sábios, astrólogos, magos, para interpretar a escrita na parede, que era Mene, Mene, Tekel e Parsim, e nenhum deles
conseguia interpretar aquela fala, e aqueles convidados vendo aquele dedo escrevendo aquelas palavras na parede, eles ficaram estarrecidos, choravam, gritavam, porque foi algo assombroso, né? Uma mão humana escrevendo algo naquele local. E amados, aqui olha como que a pessoa perde a identidade. O pai de Belsazar, Nabucodonosor, ele teve uma experiência que ele, a um certo momento, ele deixou de glorificar a Deus, porque em vários pontos ele reconhecia que o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. Ele viu as experiências, os livramentos, e ele, um dia, certa vez, ele começou a se exaltar, porque ele tinha feito uma grande obra, uma grande construção, um palácio, como se fosse um lugar, uma imagem como se fosse do céu, algo tão lindo, tão perfeito, que ele se exaltou. E Deus levou ele para viver no campo, e a palavra do Senhor nos fala que o orvalho caía sobre ele, né? Ele comia grama, capim como os jumentos selvagens. Ele perdeu o juízo, ficou lá, até ele reconhecer que Deus é o que é o soberano de todas as coisas, até ele reconhecer e retomar ali a identidade que Deus existe e que nós devemos não mudar os nossos pensamentos. Agora, esse sucessor, que é o Belsazar, ele, ao invés de ter guardado este aprendizado, os sofrimentos que a nação babilônica havia passado e o reconhecimento que o próprio pai passou a dizer que só existe um Deus, só existe um Senhor de verdade, que é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, ele esquece de tudo aquilo e comete esse sacrilégio, esta afronta novamente contra Deus. Mas o nosso Deus, ele sabe a hora de agir. O nosso Senhor, quando ele olha para cada um de nós, ele dá um tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Você compreende? Então o Senhor, ele vai permitindo muitas coisas, ele vai deixando as pessoas. E aqui entra o perigo da pessoa mudar a sua maneira de pensar e de agir. Aqui nós estamos falando como a nossa identidade. Você tem que ter uma identidade cristã, você tem e precisa ter uma identidade de servo de Deus, de serva do Senhor. Essa é a sua identidade. Você não pode mudar ou deixar de crer ou achar que não vai acontecer nada. E isto aconteceu aqui com o Belsazar neste palácio. E todos aqueles sábios e magos e astrólogos não conseguiram identificar e interpretar a escrita, mesmo recebendo uma proposta, porque ali foi oferecido que ele seria o terceiro em poder, em glória no reino. Ele seria vestido com uma roupa vermelha, colocariam no pescoço dele uma corrente de ouro, né? Mesmo oferecendo honras e glórias para eles, eles não conseguiam e nem poderiam mesmo interpretar algo que vem de Deus, porque Deus sabia quem poderia interpretar. Alguém que guarda a identidade de filho de Deus, de servo de Deus, no qual, aqui a palavra do Senhor nos fala que a rainha entra no salão e fala para o rei Belsazar que havia um homem, desde o tempo do Nabucodonosor, ele foi colocado como líder, o chefe dos astrólogos, dos magos, dos adivinhos, dos professores, porque ele havia a sabedoria, a inteligência dos deuses. Eles falavam deuses, né? Porque eles criam que haviam vários deuses, mas Nabucodonosor acreditava que havia um Deus dos deuses, né? Nesse tempo, e que era Daniel. Então chamaram Daniel. Olha bem, a identidade que nós estamos aqui mencionando, e a palavra do Senhor nos fala que Daniel chegou com a sua identidade.
ele foi levado como escravo, mas nunca deixou de adorar a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, de ser leal a Deus, de ser fiel a Deus, e sempre na integridade. A identidade de Daniel, servo de Deus. Ainda que vá para a morte, ainda que seja ameaçado, servo do Senhor. É uma identidade, é o que ele é. Daniel chegou e jogou tudo aquilo em rosto de Beltsazar, falando que ele conhecia todas as coisas, que ele é pior do que o pai dele, que o antecedeu. Ele sabia de todas as coisas, ele não era um homem inocente. Beltsazar não era um homem inocente. E ele abusou daquilo que era santo e sagrado, aquilo que era consagrado a Deus. Ele zombou dos utensílios, observa bem, ele zombou dos utensílios que foram consagrados na casa de Deus, bebendo vinho nas suas festas pecaminosas de orgias e prostituições. Beltsazar, ele cometeu um adultério espiritual, um sacrilégio, uma zombaria, pensando que aquilo não daria em nada ou que ele estava acima do bem e do mal. Então, Beltsazar falou: olha, se você interpretar, Daniel, eu vou te dar uma corrente de ouro, vou vestir você com roupas finas, roupas vermelhas, você será o terceiro no reino. E Daniel, ele recusa tudo aquilo, falou: guarde seus presentes, suas honras, dá para quem você quiser, mas eu vou revelar o que está escrito. E foi revelado, amados. Olha bem, ali a boca de Daniel agora estava traduzindo para Beltsazar que os outros sábios e mestres e astrólogos não poderiam falar, mas quem estava com a identificação de um servo de Deus, quem estava com a identidade verdadeira e fiel. Quando você guarda a palavra de Deus, quando você ama a Deus, quando você serve a Deus, quando você foge das coisas erradas deste mundo, quando você santifica a tua boca, quando você não participa de fofocas, de ladainhas, você agora apresenta a sua vida para o mundo e principalmente para a Deus, que você tem uma identidade transformada. A sua identidade agora é servo de Deus, servo de Jesus Cristo. E Daniel, ele fala para o rei Beltsazar que ele foi pesado, foi achado em falta, que os dias dele foram contados e será retirado. Ele foi reprovado por Deus. Aqui nós aprendemos que todas as nações, reinos, povos, tribos, línguas, tudo também está instituídos pela vontade de Deus. Há um propósito para tudo. Você entende que aqui, este reino babilônico, agora seria retirado e seria passado para os medos e os persas, a qual foi, naquela mesma noite, o rei Dário invadiram aquela terra, os medos invadiram a Babilônia e mataram o Beltsazar, e Dário passou a ser o rei, no qual, nos próximos capítulos, você lerá e se tornará um grande amigo de Daniel. Dário ama Daniel, respeita Daniel e Daniel de igual modo. Mas aqui, devido à falta da identidade de reconhecer, este rei Beltsazar, ele poderia ter sido um rei muito mais poderoso do que o seu pai. Porque ele agora, como filho, e viu todas as experiências que o seu pai no passado havia tido, porque Nabucodonosor ele adorava os ídolos feitos por ouro, de prata, de ferro, de prata, de madeira, de ferro, não é? Inclusive o próprio texto nos fala isso, que eles faziam cultos para esses deuses que não tinham olhos, mas não viam, mãos, mas não pegavam, pés, mas não caminhavam. Sempre a palavra do Senhor nos fala isso. Mas Beltsazar perdeu essa oportunidade em dar glórias a Deus, no caso seria o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Beltsazar tivesse seguido agora uma identidade de adorador do verdadeiro Deus, se Beltsazar tivesse guardado a sua identidade como um aprendiz, no caso como
um aluno, pelas experiências que seu pai havia tido, o Nabucodonosor a gente até entende, porque a sua pátria, a sua nação, ela sempre foi regada de ensinos de ídolos. Inclusive ele manda edificar uma grande estátua ao Nabucodonosor em homenagem a ele mesmo, e queria que todo o povo, ao soar da trombeta, do pífaro, das cornetas, dos tambores, dos pratos, todo mundo se curvasse e adorasse aquela estátua que no qual foi erguida para a sua própria glória. Não é? Mas depois ele aprendeu que a glória tem que ser dada só a Deus, porque é Deus que salva, é Deus que dá livramento. Não é? O caso da fornalha é algo fantástico. Aqueça 7 vezes mais, disse Nabucodonosor. E lançaram os 3 jovens lá dentro. E os soldados que lançaram lá dentro, quando abriram a porta da fornalha, o fogo saiu para fora, e o calor daquele fogo matou os soldados. Mas o Sadraque, o Mesaque e o Abednego ficaram passeando dentro da fornalha, e eles olhando pela abertura que havia no forno, que havia um 4º homem lá dentro, caminhando junto com eles, naturalmente. Imagina, Belsazar sabia disso. Belsazar sabia e falou assim, então eu tenho que adorar só esse Deus. Você compreende que o Belsazar, a identidade dele poderia ter sido mudada de um pagão para um adorador, para um servo do Senhor, nosso Deus. Quantas pessoas hoje experimentam coisas fantásticas, ou as obras fantásticas, mas no decorrer do tempo, mesmo vendo as mudanças, quantas pessoas observam e veem as vidas de muitas pessoas mudadas, pessoas que eram ladrões, traficantes, não é verdade? Prostitutas, pessoas com doenças, vão para a presença de Deus, a vida da pessoa é modificada em espírito e em verdade quando ela aceita a mudança de identidade. Se roubava, agora não rouba mais, agora é honesto. A minha identidade agora, eu sou um honesto. Se prostituía falando, não faço mais isto, agora eu sou uma pessoa fiel, limpa, íntegra. E isto, amados, nos leva a uma presença com o Espírito Santo, quando a sua identidade não é modificada por causa de ventos. Belsazar, dando a festa ali para 1000 dos seus nobres, suas mulheres, suas concubinas, ele se deixou levar e quis aparecer. Traga lá as taças de ouro, as de prata, nós vamos beber nelas. Em outras palavras, para que acabe de uma vez por toda com esta superstição que existe um outro Deus, que nós cremos em deuses. Ele não quis mudar aquela pessoa de coração duro, aquela pessoa que não baixa de dura cerviz, a pessoa não inclina sua cabeça em reconhecer que há um Deus verdadeiro. Mas aconteceu a sentença. Daniel entrega a sentença e fala, você foi achado em falta, você foi pesado, o teu reino será retirado, você perderá tudo. E aconteceu naquela mesma noite, o reino foi retirado. Nós não sabemos nem a hora nem o dia que o nosso Senhor voltará, amados. Isso é para os nossos dias atuais agora. Nós não sabemos nem o momento nem a hora. Eu sei que a Escritura já foi feita. Você compreende que a Escritura, ali no caso, foi feita na parede. Hoje nós temos a Escritura Sagrada sendo anunciada aos 4 cantos da terra. Nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus sendo pregada nos altares. Os ministros do Senhor anunciando que já está decretado. Um dia esse reino vai passar, será retirado. Este reino. E se você não guardar a identidade do Senhor, este selo de Deus, a Palavra do Senhor nos fala que você e eu, nós precisamos ter o selo do Espírito Santo. É uma identidade. Nós precisamos dessa identidade em nossas vidas. Porque ou nós temos uma identidade como adoradores de Deus, servos de Deus, e receberemos o livramento, a salvação por meio de Jesus Cristo, o arrebatamento, ou quando nós deixarmos aqui por morte natural, nós iremos para a glória do Senhor, porque temos uma identidade de adorador, de servo do Senhor, ou nós teremos uma identidade de filhos do diabo.
infelizmente, quem não está com Deus já se constitui inimigos de Deus. Quem não é amigo de Deus, guarde no teu coração, é a palavra do Senhor que nos fala. Quem não é amigo de Deus se constitui inimigo de Deus. E quem é o inimigo de Deus? É o diabo. Quem é o inimigo da verdade? É o diabo. Quem é inimigo da vida, da dignidade, da bondade, do amor? É o diabo. O diabo é inimigo de tudo aquilo que vem de Deus. Belsazar, ele se constituiu inimigo de Deus e ali automaticamente ele se fez amigo do diabo e perdeu a sua vida, e perdeu o seu reino, e perdeu o lugar de glória, e perdeu a oportunidade de ter sido um rei lembrado. Se Belsazar tivesse seguido, e como ele sabia de tudo, conforme a palavra aqui do Senhor nos fala, Daniel fala, você sabia de tudo, mesmo assim você quis ser desobediente. O nome dele poderia estar registrado aqui, dizendo, e Belsazar adorou a Deus. E Belsazar fez grandes obras em nome de Deus, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não. Nós estamos pregando a palavra do nosso Senhor. A qual Deus você vai servir? Você vai servir os deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira e de pedra, que são feitos por mãos de homens? Ou você vai servir um Deus invisível, mas quando quer se manifestar, ele se manifesta? Você vai servir um Deus invisível, mas é real, poderoso. Olha, a mão com os dedos escrevendo na parede. Imagina essa cena. Hoje nós temos o Evangelho pregado. Hoje nós temos o Evangelho escrito. Hoje nós temos a palavra do Senhor em nome de Jesus no livro da Revelação, que é o Apocalipse, que ele breve virá. Jesus voltará brevemente e vai buscar o seu povo. Olha bem, ele vai buscar os seus eleitos. Jesus vai buscar os santos, os salvos. Mas quais são esses? Os que estão identificados com a salvação, com Jesus Cristo. Aqueles que têm a identidade definida. Tem uma identidade definida. Abandone a ira, abandone o furor, abandone a prostituição, as feitiçarias, a bruxaria, o homossexualismo. Vai orando, fala, não, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A mentira vai abandonando. Os assassinatos, os roubos, está na palavra de Deus. Tenha a sua identidade definida. Você é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, se veja assim. Amém, queridos? Foi escrito, está escrito, e cumpra-se, e vai se cumprir. Aleluia. Vamos orar, amados. Vamos nos colocar em nome de Jesus como adoradores do nosso Senhor. Poderoso Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, eu peço neste momento que o Senhor faça, Senhor Deus, uma grande obra em nossas vidas. Faça uma grande transformação, Senhor Deus, em nome de Jesus, a começar, Senhor, na minha vida, Senhor. Comece na minha vida, Jesus. Aquilo que eu preciso mudar e melhorar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero aprender com alegria com o Senhor. Eu quero aprender com o Teu Espírito Santo, Senhor, mais e mais a Te servir, a Te amar, a Te obedecer, Pai. Abandonar minhas vontades, o meu eu, Senhor Deus, meus pensamentos que não agradem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, venha fazendo, Senhor Deus, na vida desses irmãos e irmãs, ó Pai, neste momento. A mudança, que haja a identidade, Senhor Deus, em cada um de nós. Que quem olhar para nós, meu Pai, mas seja para a Tua glória, para o Senhor ser louvado e glorificado, Senhor. Que veja, Senhor Pai, a presença do Senhor em nossas vidas. Que as pessoas venham conversar com a gente. Que as pessoas venham falar conosco, Pai. Que as pessoas venham, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, acreditar, Senhor, que o Senhor está usando a nossa boca. Que o Senhor está usando, Pai, os nossos pensamentos. Que o Senhor está nos dando conhecimento e sabedoria, Pai. Ah, Senhor, integridade, nós pedimos o Senhor. Eu peço, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, em favor dessa vida.
Em favor desta mulher, deste homem, Pai, que está em dúvida. Uma hora está orando, outra hora está blasfemando, uma hora está escutando hinos e louvores, outra hora está escutando músicas mundanas, músicas nojentas, músicas que falam, Senhor, de prostituição. Ah, meu Deus, quantas pessoas estão assim? As pessoas, elas não se identificam, Senhor, Pai amados, com o Senhor. As pessoas estão, meu Pai, em nome de Jesus, se perdendo, deixando o diabo enganá-las. Ó Pai, eu te apresento tudo isso na oração, Pai. Derrame o teu sangue, meu Pai, sobre as nossas vidas, sangue que purifica de todo o pecado. Vai limpando, curando, transformando, em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai amado, os cultos, abençoe as igrejas, os ministérios que estão pregando o teu nome, evocando o teu Espírito Santo. Venha sobre nós, ó Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, venha, Senhor, venha curar, venha limpar, transformar, restaurar, meu Deus, as visões, restaurar, Senhor Deus, os sonhos. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, cura esta alma que está chorando, esta vida sofrida, este homem que sofre, essa mulher que sofre. Cura esta pessoa, no nome de Jesus eu te peço. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Nosso amado Mestre, nosso amado Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dai-nos a tua paz. Nós te amamos, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e fará em nossas vidas, ó Pai. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Fiquem todos com Deus, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, no nome de Jesus.